Glória a Deus. Amém, queridos? Eu quero falar hoje sobre uma mulher que nos ensinou muitas coisas na Bíblia. Ainda hoje, em pleno século XXI, a gente tem uma dificuldade de aceitar o chamado das mulheres, mas a Bíblia nos mostra mulheres muito especiais, e essa é uma delas. A história dela está escrita no livro de segundo livro de Reis, fala desta mulher, uma mulher muito nobre, muito fantástica, e ela nos ensinou uma lição de vida tremenda. E com essa mulher a gente aprende que quem anda no sobrenatural de Deus recebe livramento e restituição. Quem anda no sobrenatural de Deus recebe milagres impossíveis, livramento e restituição. São três coisas principais de uma pessoa que anda no sobrenatural de Deus. Recebe milagres impossíveis, livramento de Deus e restituição. Então, a história dessa mulher começa no capítulo 4 do livro de Reis, no versículo 8, que diz o seguinte: E um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica, que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. E depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Na verdade, o que nos chama a atenção dessa mulher, a gente poderia tirar muitas coisas, mas vamos falar pouquíssimas coisas do que me chama a atenção nesta mulher. A primeira qualidade maravilhosa desta serva de Deus é que ela obedecia a Deus. Ela era fiel. Então, se alguém quer andar no sobrenatural de Deus, a primeira coisa tem que ser fiel a Deus. Independente de qualquer situação que a gente esteja vivendo ou passando, nós temos que ser fiel a Deus. Isso é o primeiro passo para a gente andar no sobrenatural de Deus. Ser fiel ao Senhor. Essa mulher é fiel. Ela tinha problema? Tinha. Lá na frente nós vamos ver que ela também tinha alguns problemas, como todo ser humano tem problema. Ela era uma mulher rica. A Bíblia diz que ela era rica, mas ela tinha problema, porque os ricos também têm problemas. Mas esta mulher, voltando ao assunto, ela era fiel a Deus. A segunda característica desta mulher, que eu acho admirável, ela era fiel ao profeta de Deus. Ela servia a Deus e honrava o profeta de Deus. É um dos problemas muito sérios que nós temos nesses últimos anos. Muita gente até consegue ser fiel à palavra, fiel a Deus, mas ele não consegue ser fiel ao seu pastor, à sua igreja, onde ele congrega. Uma das razões é porque a internet, ela deu voz, é muito boa porque ela deu voz a todo mundo, mas também dá voz a quem não deveria ter voz. Então é como eu já disse aqui, acho que no domingo, não sei se não falha a memória, que hoje na internet todo mundo é cozinheiro, todo mundo é médico, todo mundo é pastor, todo mundo ensina, todo mundo faz tudo. Então essa facilidade, ou pseudo facilidade,
no mundo espiritual, fez com que se levantasse uma geração de cristãos, eu diria, desculpe a palavra pesada, mas é verdade, rebelde. É uma geração de crentes que o apóstolo Paulo chama de pastores do seu próprio ventre. Eles pastoreiam-se a si mesmos. Eles se pastoreiam, eles aprendem, eles pesquisam, eles fazem tudo e eles são o seu líder espiritual, o seu guia espiritual. Mas a vida não é assim. O mundo espiritual não é assim. No mundo físico a gente pode andar do jeito que a gente quiser, mas no mundo espiritual é do jeito de Deus. E Deus continua sendo Deus e continua trabalhando da mesma forma que começou. Deus, Ele aperfeiçoa o seu trabalho, mas não muda a forma, não muda a essência, não muda o princípio. Ele até muda o modelo de trabalhar, mas não muda o princípio continua sendo o mesmo. Deus continua sendo Deus. Deus continua levantando pessoas e escolhendo pessoas para que sejam ministros do Evangelho. São pessoas que Deus escolhe, que Deus levanta, e nem todos Deus vai levantar, porque cada um Ele levanta para uma área. Isso não quer dizer que um é mais importante do que o outro, mas cada um tem um chamado específico de Deus. Cada um vai ser próspero e abençoado dentro daquilo que Deus, nosso Senhor, o chamou. Então isso hoje é um problema, porque todos se pastoreiam. Esta mulher não era assim. Ela temia a Deus e ela respeitava e honrava ao profeta que Deus estava usando naqueles dias, que não havia igreja, era o período da dispensação da lei, onde quem trazia a voz de Deus, a palavra de Deus, era o profeta. O Espírito de Deus se manifestava através do rei, do sacerdote e do profeta. Então o rei era levantado por Deus. O regime não era democracia nem monarquia, o regime era teocracia, que se dizia governo de Deus. Então o rei era levantado por Deus e o sacerdote para ministrar no templo, e o profeta trazia a palavra para a nação ou para as nações. Então esta mulher, ela tinha esta qualidade. Isso não mudou, porque nada pode mudar os princípios de Deus. A internet é boa, é uma bênção até certo ponto, mas ela não muda os princípios de Deus. Deus continua levantando os seus profetas nesta terra para falarem, ministrarem e pastorearem as suas ovelhas. O princípio de Deus não mudou. Essa mulher, ela entendeu isso, esse segredo. A terceira coisa importante nesta mulher é que ela tinha atitude. Ela era uma mulher de atitudes. Então ela tomou uma decisão de honrar o profeta Eliseu, que sempre passava por ali. Eliseu deveria ir a negócio na cidade de Sunem e passava por ali. E aquela mulher, vendo o profeta passar pela rua, ela observou e ela percebeu que ele era um homem de Deus. Percebendo que, descobrindo, tendo a convicção de que Eliseu era um homem de Deus, a Bíblia diz que ela insistiu para que Eliseu entrasse na sua casa e fizesse uma refeição. Olha a cabeça daquela mulher. Ela resolveu honrar aquele profeta. Ela sabia que ele passava por ali. Eliseu era um homem abençoado, bem-sucedido. Eliseu podia parar numa pousada em qualquer lugar e comer onde ele quisesse. Mas ela resolveu honrar Eliseu e levar Eliseu
para fazer uma refeição na sua casa. Mas não parou por ali. A Bíblia diz que ela chegou para o seu marido. E ela teve uma conversa com o marido. Ela disse: olha, amor, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Ele sempre passa por aqui, né? Sempre passa aqui na cidade. Que tal a gente fazer um quarto para ele no terraço? A Bíblia fala terraço, porque naquela época era terraço. Mas se fosse hoje, seria uma cobertura, porque ela era uma mulher rica. Então, obviamente, ela fez o melhor. A Bíblia diz que ela fez um quarto de tijolo lá no terraço da sua casa e colocou uma mesa, uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, para quando Eliseu passar ali, ele não apenas fazer uma refeição na casa dela, mas ele ter um lugar reservado, onde ele pudesse ficar à vontade, não apenas para descansar, mas também para falar com Deus. Eu acredito, a Bíblia não conta os detalhes, mas só em ela fazer no terraço, eu acredito que ela fez o melhor da arquitetura daquela época para o profeta. Ela não fez qualquer coisa. Se fosse nos dias de hoje, eu garanto que aquele quarto teria ar-condicionado, frigobar, cama, teria o melhor ali, para que Eliseu pudesse descansar e ficar à vontade. E não era um lugar pequeno, porque Eliseu andava com o seu secretário, o Geazi, e os dois se hospedavam naquela casa. E assim aconteceu. Ela fez o quarto e todas as vezes que Eliseu passava, se hospedava na residência daquela mulher. Mas Eliseu se sensibilizou com ela e chamou Geazi e falou: Geazi, pergunta o que ela precisa, em que eu posso ajudar. Pergunta para ela se eu posso falar com o rei de Israel sobre ela, alguma ajuda, alguma coisa, quem sabe imagina Eliseu, algum negócio que esteja aí embaralhado, eu vou lá, eu falo com o rei de Israel, eu resolvo. E o Geazi falou com ela, e ela disse: não, está tudo bem, aqui está tudo bem, graças a Deus, está tudo bem. Mas o Geazi teve uma ideia. O Geazi disse: ô profeta, eles não têm filho, e o marido dela já é velho. O marido dela já é velho, não tem mais como ter, já era. E eles não têm filho. E Eliseu chama aquela mulher, olha para ela e diz: olha, dentro de 1 ano, você vai estar com um filho nos braços. E ela disse: não, meu senhor, não me engane, não iluda a sua serva. E Eliseu: não é ilusão, dentro de 1 ano você estará com um filho nos braços. E assim aconteceu como o profeta Eliseu falou. Agora veja bem, a primeira coisa que aquela mulher recebe foi um milagre impossível, porque quem obedece a Deus e honra os seus pastores, e honra a sua igreja, e honra a sua liderança, e tem uma visão espiritual diferente de um líder e de Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, é uma pessoa que possivelmente ela vai andar sob os milagres de Deus.
vai andar debaixo da mão potente de Deus e vai provar os milagres impossíveis de Deus. Aquela mulher provou um milagre impossível de Deus. Ela não tinha filho e o seu marido já era velho. Mas o Senhor, que não olha para a idade, que não olha para nenhum outro tipo de dificuldade, olhou para aquela mulher e deu um filho para ela. Aquela mulher era tão nobre que nem o nome dela a gente sabe. Porque as pessoas realmente, o verdadeiro profeta de Deus, não precisa aparecer, quem tem que aparecer é Deus. Aleluia. Aquela mulher, nem o nome a gente sabe. E ela era uma mulher importante. Ela era importante por várias coisas. Primeiro, ela era importante porque servia a Deus. Segundo, ela era importante porque era rica. E terceiro, ela era tão importante que a história dela ficou na Bíblia. Quantos homens nobres viviam naquela época em nome de Deus, e a história não ficou aqui, mas a história daquela mulher ficou. Mas ela era tão humilde que ninguém sabe o nome dela. Verdadeiro servo de Deus, cumpre a palavra do Batista, que ele cresça e eu diminua. Hoje em dia está tudo contrário, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer cantar e todo mundo vai na internet. Olha, de vez eu estava olhando a ficha do fichário de uma irmã no Facebook. Rapaz, eu vi tanto, a ficha da mulher era tão grande. Eu falei, meu Deus do céu, o negócio estudava desse tamanho. Se a gente fosse olhar, falar a verdade, ficava desse tamanho. Aquela mulher não precisava crescer, porque ela tinha, quem tem, diz o provérbio popular, quem tem, não precisa sair tocando trombeta que tem. Vai aparecer. Quem tem vai aparecer, não precisa sair tocando trombeta, não vai aparecer. Aquela mulher não ficou divulgando, olha, eu aqui o meu nome, a minha ficha, porque eu não sei, eu sou formada nisso, naquilo, outro naquilo, tem pós-graduação nisso, pós naquilo, pós não sei mais do que, pós não sei mais do que, PhD, ninguém sabe nem o nome. Aparece o nome da cidade, Sunamita, porque era de Sunem, não sabe nem o nome da mulher. Mas ela era uma mulher de Deus, que aprendeu a receber o impossível de Deus. O menino nasceu, e ela continuou servindo a Deus e servindo o profeta quando passava ali. O menino cresceu, um belo dia ele foi ajudar o pai, estava no trabalho com o pai, deu uma dor de cabeça, imediatamente levaram o menino para casa, mas o menino morreu. Não durou muito, morreu. Ela vai atrás, pega uma jumenta, monta na jumenta com um empregado e vai atrás do profeta. Vai até a casa. Olha como essa mulher, ela não poderia ter corrido atrás de um médico, já morreu, vamos preparar o velório e enterrar. Ela poderia ter se revoltado com Deus, poderia ter brigado com Deus, poderia ter feito qualquer coisa, mas não, ela foi até o Eliseu. Ela sabia que Deus era com Eliseu. Ela foi até o profeta. Eliseu estava no Monte Carmelo e ela foi até ali. E quando Eliseu viu de longe, Eliseu pediu a Geazi que corresse atrás dela, fosse ao encontro dela. O Geazi foi atrás dela e disse, vai tudo bem? E ela disse, está tudo bem. Mas quando Eliseu chega, viu, disse, olha, o coração dela está angustiado. Mas o meu Deus não me mostrou, não falou comigo, não me disse o que aconteceu, mas o teu coração está angustiado. E ela disse, te pedi eu algum filho? Não, não me pediu nada, mas eu orei.
E aí ela abriu o coração e falou para Eliseu que o menino tinha morrido. Eliseu apressou-se, mandou que Geazi fosse correndo, levou o cajado de Eliseu, e Geazi chegou primeiro, jogou o cajado em cima do menino, mas o menino não ressuscitou. Mas aquela mulher, ela tinha uma fé tão grande que ela disse: tua serva não sai daqui se você não for comigo. Eliseu tinha fé que apenas o Geazi jogando o cajado, o menino ressuscitaria. Mas ela disse: não, eu não saio daqui se tu não for comigo. Olha que mulher determinada. Eu não saio daqui. Se o meu Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Diante disso, Eliseu não tinha outra alternativa. Foi até a casa da mulher. E Geazi veio ao encontro de Eliseu e disse: olha, botei o cajado, mas não funcionou. Eliseu chega, fecha a porta do quarto. Fica Eliseu, Deus, Eliseu e o menino. Eliseu ora, deita em cima do menino, aquece o corpo do menino. O menino espirra de novo, deu 7 espirros e se levantou. E Eliseu entrega aquele menino vivo à sua mãe. Ela aprendeu a viver sobre milagre. Gente, quem anda com Deus, nos princípios de Deus, isso é princípio, estou falando de princípio. Quem tem princípio, quem vive no princípio, pode se preparar para viver em milagre de Deus. Amém. Pode se preparar para viver o sobrenatural de Deus. Quem segue princípios vai viver o sobrenatural de Deus, aconteça o que aconteça. O tempo passou, você acha que acabou ali? Não. O tempo passou, os anos se passaram, e ela servindo Eliseu. Não sei quanto tempo, mas um belo dia Eliseu chega para ela e diz: ó, faz o seguinte, sai daqui, arruma tuas coisas e vai para o exterior, sai do país, porque vai vir uma fome muito grande, e se você não sair, vocês vão sofrer também. Ela pega o marido e vai embora de Israel. Agora olha para onde ela vai. Ela foi para a terra dos inimigos de Deus. Foi para a terra dos filisteus. Fica ali 7 anos. Morando no meio dos inimigos de Deus. E aí a gente se pergunta: Deus não teria um outro lugar para mandar ela? Não seria mais Deus ter escolhido um lugar de um povo que não odiasse os filhos de Israel? Mas Deus manda a mulher. Eu acredito que Deus falou com ela. Ela não faria um negócio desse sem direção de Deus. Ela vai para o meio dos inimigos de Deus, para o meio dos seus inimigos, e ali no meio dos seus inimigos ela prospera. A família dela é abençoada na terra dos filisteus. Todo mundo que conhece a Bíblia sabe que os filisteus sempre odiaram os hebreus. Mas olha o que Deus fez. Veio a fome sobre Israel, veio a miséria sobre Israel. O Senhor disse: sai daqui porque o bicho vai pegar. Você está vendo como Deus te dá livramento? Você está vendo como quem segue princípio, Deus te dá livramento? Às vezes a gente não entende por que as coisas estão acontecendo, por que está acontecendo assim, por que está acontecendo desse jeito. Fica calmo, irmão, é livramento de Deus. É Deus te dando livramento. O Senhor pegou aquela mulher, levou ela para o meio dos filisteus, e ela continuou ganhando dinheiro, continuou sendo abençoada lá na terra dos inimigos de Deus. Eu não sei como isso aconteceu, a Bíblia não dá os detalhes, eu só sei que ela foi abençoada lá na terra dos inimigos. Meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa: cumpra os princípios da palavra de Deus, e Deus vai te abençoar, ainda que seja no meio dos teus inimigos, ainda que você viva no meio das cobras, as cobras te abençoarão. Diga princípio.
Aquela mulher foi abençoada lá na terra dos inimigos de Deus. Eu creio que Deus vai fazer isso com a nossa vida. Creio que vocês serão abençoados. E quando aqui não der, Ele leva para outro lugar. Quando numa área não der mais, Ele leva para outra. Mas Ele vai te abençoar, ainda que seja no meio dos inimigos de Deus. Ainda que seja no meio daqueles que te odeiam, mas o Senhor te abençoará. Ele abençoa aquela mulher, gente. É incrível. Sabe por que eu sei que ela foi abençoada? Quem não é abençoado não compra, vende, né? É uma. Aquela mulher, depois de 7 anos, ela sabia que ia ser a miséria era 7 anos. Ela volta para a sua terra. Eu sei que ela foi abençoada porque ela não voltou na miséria. Quando ela voltou, ela queria tudo dela de volta, comprar a propriedade dela, resgatar tudo. Se ela tivesse gastado todo o dinheiro que ela levou, ela não compraria mais. Ela ia morar num lugarzinho qualquer aí, no cômodo de cozinha, um quartinho, cômodo de cozinha lá na luz. Não iria mais comprar isso, não. Ela voltou e comprou. Agora olha, ela não tinha mais direito ali. Olha como Deus era com aquela mulher. Ela volta 7 anos depois da seca, quando Israel já estava prosperando de novo. Então fique em paz. Quando Deus começa a mudar você, mexe para cá, bota para lá, que Ele está te dando livramento. Fica quieto. Quando Deus começar a mexer com você, você não está entendendo nada. Aí Deus vai para cá, bota no meio de um filisteu aqui, no meio de uma filisteia ali. Fica quieto, não reclama, fecha a matraca, que é Deus que está trabalhando. Deus está te dando livramento e você não sabe. É verdade. Deus está te dando livramento e você não sabe. O que é? Não reclama, é livramento. Porque aqueles que honram a Deus e o profeta de Deus é guardado por Deus. O Senhor não deixa. O Senhor não deixa. Vem praga, vem tudo, mas ninguém é ferido. Oh, glória a Deus, porque Ele nos esconde. Ele escondeu a mulher. Eliseu pegou. Ninguém escapou da seca. O rei não escapou, os príncipes não escaparam, os filhos dos reis, que são os príncipes, não escaparam, os nobres não escaparam, os pobres não escaparam, os ricos não escaparam, porque Deus não faz acepção de pessoa. Tem gente que acha que Deus só honra pobre, ou se for de uma cor, ou de outra, se for de jeito. Não, Deus honra os dele, independentemente de ser lá o que for. É ovelha. Deus honra as ovelhas. Aquela mulher era ovelha e ela foi honrada. Pobre sofreu, rico sofreu, pobre passou fome, rico passou fome, pobre ficou sem banho, rico ficou sem banho, todo mundo ficou sem água, mas aquela mulher foi para a bonança, porque Deus falou, ó, o bicho vai pegar aqui, eu estou te arrancando daqui agora. Sai daqui agora porque o bicho vai pegar aqui, eu vou passar o facão. E a mulher foi poupada por Deus. Quando Deus retira o facão, a mulher volta para a bênção. Irmão, quem obedece a Deus vive na bênção. A mulher voltou de novo, está na bênção. Aí, ela volta, procura o profeta. Ela queria as coisas dela de volta. E o Geazi, secretário do Eliseu, leva ela até o rei de Israel. Apresenta a mulher ao rei, olha essa aí. E aí Geazi, olha, essa aqui é a mulher lá de Sunem. Ela não era muito de dar o nome, a mulher era muito humilde, ela não era de chegar, que eu cheguei, estou chegando só falando de tal, não. E aí o Geazi disse, essa mulher aqui, ela não tinha filho, e o profeta orou por ela, deu filho, e aí ela foi embora agora no período da seca, Deus guardou ela voltou, mas ela quer a propriedade dela de volta. E o rei de Israel chama ela e diz, conte a sua história, conte o seu testemunho. E aí a mulher foi contar a história dela. Certamente ela contou que não podia ter filho, e Deus deu filho, que o filho morreu, e Deus deu o filho de volta, que Deus poupou ela da seca.
E quando ela termina de contar a sua história, o rei chama ali as suas autoridades e fala: ó, vão lá na propriedade dessa mulher e devolvam tudo para ela. Tudo que era dela continua sendo dela de novo. Todas as fazendas, todo gado, todo rebanho, tudo que tiver lá, todas as terras, as casas, é tudo dela novamente. Devolvam tudo a ela novamente. O Senhor restituiu aquela mulher. Quem anda com Deus, querido, quem anda em princípios com Deus, prova do milagre da restituição. Aleluia. O inimigo pode até tentar nos roubar, faz parte do pacote. Ele pode até tentar te roubar. Isso é possível acontecer. Mas saiba que se você tem princípio, Deus, o Eterno, te restituirá. Ele é um Deus de restituição. Aqueles que têm princípios, Deus faz a restituição. Mas eu quero terminar dizendo aqui que o fator de tudo é princípio. Não quer andar sozinho. A mulher nunca andou sozinha. Deus e o profeta. Deus e o profeta. Ela não se intitulou a profetisa, a quinta bolacha do pacote. Não. Ela continuou do mesmo jeito. Deus e o profeta. E ela foi até o fim. Deus e o profeta. E assim ela foi abençoada por Deus. Aprenda, tenha sabedoria para viver com Deus, porque Deus vai te guardar e vai te abençoar, vai te fazer milagres impossíveis e vai te dar restituição, porque Deus é Deus. Amém? Glória a Deus. Guarda esta palavra no seu coração e vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, querido Deus, Senhor, nós temos andado em princípios, ó Pai. Deus eterno, Deus querido, temos praticado princípios da Tua palavra. E eu te peço, meu Deus, nesta noite, Senhor, se algum dos meus irmãos precisa de um milagre impossível de Deus, faça agora. O milagre impossível daquela mulher era um filho e posteriormente a ressurreição do mesmo. Mas Deus o deu. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, faça um milagre em nossas vidas hoje. Faça, meu Deus, um milagre na vida do teu povo hoje, porque Deus é bom. Senhor, tu deu livramento àquela mulher. No período da seca, da fome, da escassez, o Senhor deu livramento para ela. Deus, nos dê livramento nesta noite, meu Pai. Senhor, eu não sei qual é o livramento que o teu povo precisa, mas eu te peço uma coisa. Senhor, dê livramento aos meus irmãos nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, tu restituiu aquela mulher. Restitui, Senhor, esse dinheiro que está sendo roubado. Essa conta, meu Deus, que estão cobrando desta serva, deste servo, que ele na verdade não deve, que é injusta. Ó Deus, faz o inimigo devolver. Faz o inimigo devolver, meu Deus, porque isso é injusto. Faz o inimigo devolver de uma maneira ou de outra, Senhor, porque isso é injusto. Deus, opere um milagre na vida do teu povo. Guarda o teu povo, Senhor. Prospera. Senhor, eu chamo os milagres. Eu chamo a restituição. Eu chamo os milagres de Deus. Eu chamo a restituição de Deus nesta noite. Restitui, meu Deus. Restitui o que nos foi tirado.
restitui o que nos foi roubado, restitui, meu Deus, nesta noite, Pai. Restitui, ó Deus, por amor do teu nome. Restitui, meu Deus, por amor da tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, restitui, ó Deus eterno, por amor do teu nome e por amor da tua palavra. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.